Olá, pessoal, comentando o livro do Jaime Rodrigues, que é o livro De Costa a Costa, Escravos Marinheiros e Intermediários no Tráfico Negreiro de Angola do Rio de Janeiro de 1780 a 1860. Então, continuar falando sobre o livro, ali por volta de 23% do livro, ele vai falar sobre um estudo de Robert Slenes, em que ele fala assim: a África já fora descoberta no Brasil pelos africanos escravizados, e o olhar da sociedade escravista brasileira sobre a África pode tê-la transformado em uma unidade que os escravizados acabaram assumindo, recriando sua identidade não mais como membros de uma etnia banto, mas sim como africanos, identidade tecida em meio à rede de solidariedade que envolvia homens com experiências partilhadas, como a viagem transatlântica e a escravização. Então, assim, os escravos que vinham para o Brasil não eram membros, não eram todos da mesma origem, né? Você tinha escravos que vinham inicialmente da Senegâmbia, lá para o norte da África, depois da Costa da Mina, ali na altura mais ou menos do Benin, depois de Angola, um pouco mais ao sul, né? E também de Moçambique. Então você tem de diferentes áreas, de diferentes origens que pode ter esses escravos. E mesmo os escravos que vêm de Angola não são todos da mesma origem, né? Porque na verdade eles vêm do porto de Angola, de Luanda. Mas só que são escravos vindos de diferentes áreas de Angola. Então, muitas vezes, são tribos ou povos que são distintos entre si. Então, não é. Eles vieram do porto de Angola, não quer dizer que todos têm a mesma origem. Então, assim, do porto de onde ele veio, não dá para você ter certeza qual é a origem desse escravo, tá? Enfim, são várias nações, vários povos que vieram formar aqui os escravos aqui. Chegando aqui no Brasil, essas pessoas elas se juntam, elas trabalham juntas, elas vão estar frequentando irmandades, elas vão estar criando uma identidade. E aí o Robert Slenes, ele faz essa observação. Então essas pessoas, elas começam a se perceber como africanas, porque lá na África elas não se percebiam como africanas. Lá na África cada um era a sua nação, era o seu povo. Não tinha eles não tinham esse sentimento de uma origem comum. Não se sentiam uma origem comum. Quando vieram para cá, que essa unidade e de denominar essas pessoas de africanos é uma novidade que eles começam a encarar aqui no Brasil. Então, essa é a perspectiva do Robert Slenes, né, que ele traz e que o Jaime Rodrigues ele traz também. Na troca dos navios negreiros, já falei isso, os principais produtos usados para trocar eram tecidos, eram aguardente e eram pólvora, né? A aguardente ou pólvora era exportada do Brasil para Angola desde os primórdios do tráfico. Luanda, que em 1773 tinha cerca de 2.000 habitantes, importava do Brasil, em meados da década de 1780, cerca de 1.340 barris de cachaça por ano. 76% deles vinham do Rio de Janeiro. Então a cachaça ela era um produto bastante cobiçado ali em Angola. Além dela ser consumida durante as viagens pelos africanos e pelos tripulantes, a aguardente do Brasil tinha funções de presente para agradar os soberanos africanos e facilitar as negociações de compra e venda de escravos. Então fazia parte do pagamento, né? Assim como a aguardente, o tabaco brasileiro também era muito procurado ali pelos povos que trocavam mercadorias por escravos.
Essa preferência explica, em parte, o envolvimento dos luso-brasileiros no tráfico para Cuba, que na década de 1820 era dominado por negociantes da Bahia. A África Ocidental era a principal fonte de abastecimento de trabalhadores para Cuba, mas os transportadores eram navios saídos de Salvador, com cargas de tabaco e aguardente. Apesar de Cuba ser um grande produtor de tabaco, esse tabaco de Cuba não tinha as mesmas características do tabaco baiano, que era muito mais popular na costa dos escravos. Então, na hora de trocar por escravo, era preferível o tabaco da Bahia do que o tabaco de Cuba. Era mais bem visto, né? O tabaco brasileiro. Então, aguardente e tabaco eram dois produtos assim bastante cobiçados. Ele fala também essa questão das marcas no corpo, né? As marcas, a inscrição das marcas no corpo dos escravos, elas indicavam seu novo proprietário e também era de responsabilidade dos capitães ou outros oficiais graduados graduados da equipagem negreira. Essa marcação ela podia ser feita tanto em terra como a bordo. Então, no caso de ser feita a marcação a bordo, isso acontecia devido a situações que apressavam a partida, como surtos epidêmicos, por exemplo. Então, isso fazia com que as pessoas acelerassem aí o processo. Não, embarca que depois a gente faz a marcação, porque a marcação levava um certo tempo, né? Então, essa era uma característica. O escravo já chegava no Brasil com uma série de marcas, né? Uma delas, as iniciais do proprietário que comprou esse escravo. Bom, relatos que existem nesses embarques, né, mostram que um dos principais problemas da coroa lusa em Angola no século XVIII era lidar com a diversidade de interesses existente entre os soberanos do lugar. Era difícil negociar com eles e fazê-los cumprir depois os acordos firmados, abastecê-los com o que desejavam em troca de escravos, convencê-los a negociar exclusivamente com navios de bandeira portuguesa e impor sobre eles uma vassalagem, para utilizar um termo ainda tão caro aos nobres monarcas de Portugal nesse período. Então, esse era um grande problema que havia nas negociações com essa elite africana local que lucrava com o tráfico, né? Então, tinha uma participação aí no tráfico. Com relação aos navios negreiros, né, ele vai trazer, o Jaime Rodrigues vai trazer essa ideia, essas imagens históricas que nós temos, né, de navios negreiros, né, lembra muito aquele porão de navio do Rugendas, né? Então essa é uma imagem que se tornou bastante popular nos livros de história. Tá? Existem depoimentos, né, como de Alexander Falconbridge, que ele descreve esses porões dos navios negreiros. Ele diz assim: no porão não há espaço para se ficar na postura ereta, especialmente onde há plataformas, como geralmente é o caso. Essas plataformas são um tipo de prateleira com cerca de 8 ou 9 pés de largura que se estendem dos lados para o centro do navio. Há 5 ou 6 portas de ar de cada lado do navio, com cerca de 6 polegadas de comprimento e 4 de largura. Então é uma espécie de uma janelinha, né? 6 polegadas de comprimento e 4 de largura. Tem 5 a 6 janelinhas desse tipo lá no porão do navio. Você imagina o sufoco que não devia ser esse negócio aí, né? Então esse é um relato da época, mais relatos aqui que ele descreve. O teto era tão baixo e o lugar tão apertado que eles ficavam sentados entre as pernas uns dos outros, formando fileiras tão compactas que lhes era totalmente impossível deitar ou mudar de posição noite e dia. Então esses são alguns dos relatos de pessoas que presenciaram, né, esses navios negreiros. Um reverendo, ele diz assim:
O mundo não poderia apresentar espetáculo mais chocante do que ocorria a bordo deste navio. Então, isso são palavras do reverendo Pascoe Grenfell Hill. Ele era capelão do navio de guerra britânico Cleópatra, que ele aprisionou um navio negreiro em Moçambique. E aí ele pôde ver a situação lá desse navio negreiro. Então é isso. Muito obrigado, então.